Shalom, bom dia. Bom dia, Shalom. Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê revelação, nos dê graça e nos dê conselho nesse dia. Amém? Um conselho poderoso que nos faça forte, que nos faça vencer. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui neste dia. Queremos clamar pela tua misericórdia, que teu sangue, Pai, fale a nosso favor. Temos, ó Pai amado, ouvido nesses dias que o sangue ali clamava, o sangue de Abel clamava diante do Senhor, Pai. A minha esposa disse ali que o sangue fala, o sangue tem uma voz, o sangue tem uma potência, Sim, e nós podemos, então, tomar posse desse sangue de sim, Jesus Pai. Cristo, falando a nosso favor. Que esta Aleluia. potência fale a nosso favor no mundo espiritual, por favor. Em nome de Jesus, reivindicamos a potência do sangue de Jesus Cristo, Sim, falando a favor das nossas casas, nossas famílias, das nossas finanças, nossa saúde, de tudo aquilo, ó Pai amado, que concerne as nossas vidas, nosso ministério, nossa vida espiritual, do sangue de Jesus Cristo, seja uma voz potente a nosso favor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos sim, meu pecados Deus. e nos ajuda, Pai, a fazer aquilo que nós temos que fazer diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gênesis, né, 11, do 11 ao 15, nós vamos estar falando alguma coisa hoje. Então, no capítulo 11, versículo 3, a disponibilidade e disposição que tinham para produzir o trabalho era ótima, mas empregariam para fazer algo errado. Habilidades e unidades utilizadas fora da vontade de Deus, da sua direção. Aqueles Sim, homens ali, eles se juntaram na Torre de Babel para construir aquele lugar, e eles falaram assim, vamos fazer tijolo, vamos produzir. Eles tinham, assim, dentro dele algo muito bom, tinha um princípio bom de produzir, de fazer alguma coisa, só que eles tinham um propósito ou um projeto errado. De repente, dentro de nós há uma força espiritual, há algo que realmente Deus tem colocado já dentro de nós, mas às vezes a gente usa para coisa errada. Não para coisa errada assim, para falar assim, pecados, mas às vezes a gente sai da rota. Às vezes a gente realmente espiritualiza aquilo que não é espiritual. A sim, gente coloca, a gente põe no nosso projeto. Porque quando eu falo de coisa errada, é justamente isso. Não é nenhum pecado escancarado. Fala assim, não, eu vou usar essa força para tal coisa, para uma prostituição, para um adultério, para um negócio. Não, estou falando de algo que parece ser de Deus. Parece ser algo bom, parece ser algo que vai trazer que nem eles tinham ali um projeto, nós vamos ser fortes, nós vamos estar unidos, nosso nome vai ser célebre sobre a terra. Então eles tinham um projeto que aparentemente não era um pecado. E qual era o pecado? Estarem fora do projeto de Deus. Estarem usando uma força, uma inteligência, uma capacidade para produzirem aquilo que Deus não estava produzindo, aquilo que Deus não estava no negócio. Então esse era o problema desse povo aqui e que nós possamos sair dessas regências em nome de Jesus. amém. Amém? E aí, nesse capítulo 11, Deus falou assim, bastante comigo, amados, que a parte que Deus trouxe ali para eles foi espalhem-se, povoem a terra, encham a terra. Então, se eles ficassem unidos num lugar geográfico, essa ordem seria desobedecida afrontosamente. Então, isso nós precisamos levar em conta. Às vezes, Deus nos dá uma ordem e, por conta do encantamento que temos pelo nosso próprio projeto, nós fazemos tudo ao contrário. Amém? Aí vai acontecer aquilo que o pastor Alexandre falou, né? Em nome de Jesus. Amém. No versículo 6, nós vamos ver sobre a unidade. Então, a unidade, ela é uma chave poderosíssima. E se aplicarmos no lugar certo, nós vamos ter êxito. Porque Deus mesmo vem, olha o que está acontecendo e Deus dá o testemunho. Fala assim, ó, esse povo, tudo que eles intentarem, eles vão fazer. Ou seja, Deus estava falando que para nós hoje, aqui para mim, pensando, já seria com todo esse avanço da tecnologia, para mim já seria algo impossível construir alguma coisa que alcançasse lá o céu. E Deus estava falando desse povo aqui, eles vão alcançar o que eles querem, porque eles têm um objetivo só, eles têm uma língua só, eles estão unidos. Então, a unidade é algo que vai trazer para nós realmente chaves que vão destravar nossas vidas. Então Sim, você precisa estar em unidade, principalmente com a palavra de Deus, sim, com o Senhor teu Deus, com Jesus Cristo. Aí depois, se você conseguir uma unidade com seu marido, com seus filhos, com aqueles que estão ao teu redor, é lógico que é o nosso objetivo maior. Mas de repente fala assim, pastor, na minha casa, por exemplo, é todos contra mim. No meu trabalho, todos contra mim. Na minha igreja, todos contra mim. De repente você é o alvo que ninguém quer saber de estar unido com você. Se una ao Senhor. Porque a tua aleluia. unidade com ele vai fazer com que você tenha êxito. Amém? De repente é um projeto, um processo que você está passando de realmente todo mundo não está nem aí com o que você fala, com aquilo que você quer, com aquilo que você
profetiza com aquilo que você enxerga, ninguém tá nem aí com você. Então você vai fazer o quê? A minha unidade é com o meu Pai, é com o meu Deus, é com o meu sangue, é com o sangue de Jesus Cristo, é com o meu Jesus, e ele vai responder por você. Amém? E aí, então, no caso, nesse mesmo contexto, né, nós vimos a parte que Deus, às vezes, ele precisa interferir, né, no projeto humano para que nós não venhamos a nos perder totalmente. Que se ele permite que o homem leve a cabo esse desejo cósmico, né, de chegar até Deus, sem o caminho de Deus, nós teríamos ali muitos problemas para o homem. Então, Deus, às vezes, interfere nos sonhos megalomaníacos do homem, porque ele sabe que, infelizmente, se na unidade nós conseguirmos, aquilo lá será totalmente destrutivo para nós. Amém? Então, essa unidade com o Senhor, depois nós vamos falar um pouco mais dela em Gênesis 15, em nome de Jesus, e nós vamos tomar posse dessa unidade em nome de Jesus. Então, Deus, através da confusão, que quer dizer Babel, ele coloca por terra os planos humanos. Então, como o pastor Alexandre falou, você, eu, com Deus, nós somos a maioria, amados. Às vezes é como falou, uma casa inteira. A palavra de Deus diz que Jesus veio trazer espada. Então, nós precisamos entender, às vezes haverão separações, mas nós precisamos confiar que a separação vai ser para trazer a revelado a pecaminosidade, para depois aquelas pessoas com consciência de pecado entenderem que precisam de um Salvador e se ajuntarem a nós. Amém? Então, essa, às vezes, é uma estratégia do próprio Deus. Às vezes, ele mantém, às vezes, a família está tudo unidinha e se converte alguém, a família espalha, fica aquela bagunça na casa. E nós falamos, nossa, mas converteu e a casa dessa maneira está assim, porque a luz chegou e as trevas começam a ser dissipadas. Então, não perca a esperança, esteja unido com o Senhor. Amém? E aí, depois, nós vemos a genealogia de Abraão. Eu achei muito interessante que sem o primeiro homem da descendência de Abraão, né, no caso da linha de Deus, filho de Noé, o que aconteceu? Ah, tá, é Abrão. Então, o que aconteceu? Sem teve filhos aos 100 anos, e depois esse homem, na linhagem de Deus, produzindo a promessa de Deus, Abrão também teve filho aos 100 anos. Amém? Então, só uma coincidência ali, mas uma coisa eu quero dizer, Abrão, ele teve uma promessa que ele teria filho, que ele seria um multiplicador de geração. Toda a geração dele eles produziram filhos em idade nova, de 29 a 35 anos. Houve poucas exceções ali. Ele era a 10ª geração. Então, imagine você, quando você recebe uma promessa, você olha para trás, todo mundo que você vê na sua casa, com exceção do seu pai, se eu não me engano, estava com 70 anos quando gerou Abrão. Então, o que acontece? Nós olhamos aquilo e é uma impossibilidade. Não, mas ninguém é desse jeito. Ninguém da minha família foi desse jeito. Como que eu vou ser? Como que eu vou ser um multiplicador quando a idade sua já é avançada? Ou seja, as impossibilidades chegaram. Então, eu quero te incentivar, pelo Espírito de Deus, permaneça, ainda que não haja uma faísquinha de que aquela promessa vai se cumprir. O Senhor é Deus e ele faz coisas impossíveis. Na genealogia de Abrão, nós vemos isso. Amém? Em nome de Jesus. Agora, Gênesis 12 já. Em Gênesis 12, Deus fala para Abraão sair da casa dele, da parentela dele, para uma terra que eu te mostrarei. Então, isso para a gente é muito complicado, mas ao mesmo tempo ele sai. No versículo 1 fala isso, no versículo 2 ele já faz uma promessa, que ele vai ter uma descendência, que ele vai ser. Que as coisas vão, assim, através dele virão outras pessoas, uma coisa forte, uma nação. E ele tem, então, ele sai dali no escuro, na parte natural, mas ele sai totalmente no claro, na parte espiritual. Então você vai precisar entender, quando Deus falar com você, aquilo que Deus está falando. Porque de repente, a grosso modo, fala assim, mas como que Deus me manda sair da minha casa, da minha parentela, ou seja, do lugar que eu tenho segurança, do lugar que eu já sei viver, do lugar que eu já trabalho, que eu já tenho minha renda, que eu tenho minha casa. Aí Deus me manda sair desse lugar para ir para um lugar que ele vai me mostrar. Não tem sentido isso, porque ele está me levando para um objetivo meio perdido. Eu não sei o que está acontecendo. Mas, na verdade, no versículo 2 Deus, quando faz a promessa, ele fala assim, ó, eu vou te levar, a terra eu vou te mostrar ainda, mas eu já estou te falando o que eu vou fazer com você naquele lugar. Então, nós estamos muitas vezes, como a nossa vida agora que entrou nessa parte ministerial, de ficar só na obra, tudo, é uma coisa totalmente no escuro. Mas Deus já tinha uma promessa. Se vocês entrarem,
eu vou suprir vocês. Se vocês entrarem, eu vou operar. E nós tivemos que entrar. Sim. Então, ou nós vamos discernir espiritualmente, ou vamos discernir carnalmente. Se Abraão olhasse para essa palavra carnalmente, ele ficaria na casa dele. Ele não daria um passo. Mas como ele olhou para essa palavra espiritualmente, ele pôde sair. Então, de repente, às vezes, o que Deus está te pedindo ou te falando é algo assim que para a tua carne, para a tua alma que quer segurança, que quer ficar no lugar onde você sabe o que vai acontecer, aquela alma não conquistada pelo Espírito, aquela alma medrosa, aquela alma que é tudo do jeito dela, então você não vai se mexer. Agora, se você entender isso com uma alma que foi conquistada pelo Espírito e que você, em fé, vai falar, eu vou fazer isso porque Deus está mandando, eu tenho certeza que Deus mandou, aí você vai caminhar e Deus vai respaldar e vai fazer com que a promessa se cumpra na tua vida. Amém? Então, nesse mesmo capítulo 12, o que eu percebi ali, eu fiz as anotações aqui, que esse andar no escuro saia do controle. Saia do controle. Então, às vezes, Deus precisa nos tirar do controle mesmo, porque precisamos entender que Abraão, ele tinha o chamado para ser o pai da fé. Então, ele precisaria ter manifestações de fé. E às vezes acontece isso conosco, né? Na nossa caminhada, o Senhor ali precisa nos tirar do controle e gerar fé no nosso coração. Então, nós vamos ter que caminhar, sim, no escuro, às vezes no natural, e totalmente clarificados ou esclarecidos pela luz do Senhor, pela palavra de Deus. Então, entenda, primeiro o espírito, depois a alma, depois o corpo. Amém? Aí depois, às vezes, né, é comum a gente ouvir que Abraão desobedeceu ao levar o seu sobrinho Ló. Então, eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui. Abraão era primogênito, ele tinha por obrigação de levar o seu sobrinho Ló para onde ele fosse, porque Arã, o pai de Ló, havia falecido. Então, ele era o responsável direto, porque o pai dele, também o pai de Abraão, Terá, morrera. Então, ficou na responsabilidade de Abraão. Então, nós precisamos, às vezes, entender isso, porque tem pregadores que, inclusive, já ouviu uma vez o pregador falar a respeito de que Abraão tinha sido desobediente. Mas antes por ter falado, saia da tua parentela, né? Saia da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então, isso, na verdade, não aconteceu com Abraão, porque ele tinha uma responsabilidade primogênita, no caso, sobre os ombros dele. Amém? Não houve desobediência. Abraão, amados, ele viveria pela fé. Então, sai do lugar geográfico e da casa, do parente, e vai. Depois, Deus dá a parte dele. Então, é a primeira aliança que Deus faz com Abraão. É a quarta aliança de Deus com os homens, certo? Então, ele falou, olha, faz assim que eu vou fazer assim. Eu vou constituir você uma grande nação, tá bom? Aí depois nós vamos ver a confirmação dessa aliança já lá em Gênesis 15. E aí também, no capítulo 12, Abraão faz um altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Coisa linda, porque ele não apenas fez um altar, mas ele invocou o nome do Senhor. E quando nós fazemos o altar e invocamos o nome do Senhor, nós estamos chamando a identidade do nosso Deus para caminhar conosco, para estar conosco. Amém? Então, se lembre, na sua jornada de fé, levante altares e invoque o nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Agora, você também, versículo 10 a 20. O versículo 10 a 20 está falando a respeito que Abraão pede para Sarai falar que era irmã dele, porque ela era muito bonita e ele tinha medo que aqueles egípcios o matassem para ficar com a esposa dele, no caso, Sim. Sarai. Então, o que acontece aqui? Abraão, apesar de depois ter se tornado o pai da fé, ele foi extremamente incrédulo, porque dentro de um ambiente, porque ele via que a esposa dele era muito bonita, ele não acreditava que Deus poderia guardar a esposa dele. Qual respaldo ele teria, além de outras coisas, né, que ele daria para ele confiar em Deus, que Deus estaria guardando a esposa dele, mas principalmente ele tinha já uma promessa de gerar uma descendência com aquela mulher. Então, essa promessa seria o suficiente para que Abraão entendesse que Deus guardaria a esposa dele. Ela era maravilhosa, linda, os homens iam olhar e iam ficar quietos, iam deixar para lá. E se fosse mexer, Deus iria fazer alguma coisa. E infelizmente ele fala para ela mentir, ela mente, e acaba que aquele homem, para mim, ele se deita com ela mesmo, né? Que ele fala assim, eu não teria tomado ela como esposa se você tivesse me avisado. O que é isso que me fizeste? Porque Deus acabou punindo os egípcios, Sim. né? Então eu entendo assim que o nível de incredulidade de Abraão foi muito profundo, porque ele não acreditava que Deus guardaria a mulher dele ali, espiritualmente falando, por aquilo que ele via
no natural. Então, em nome de Jesus, que nós creiamos que Deus vai guardar aquilo que é nosso, a, mesmo que for lindo, maravilhoso, o Senhor tem uma promessa para nós, Ele é fiel para guardar. Amém? Amém. Aqui, amados, eu vi a fraqueza de Abraão sendo exposta por Deus para nós entendermos que Deus, como temos pregado, Deus não está procurando aqueles que não têm defeito, Deus está procurando os lapidáveis, aquele que ele pode moldar. E Abraão aqui apresentou toda a força da sua fraqueza, não é? Na sua incredulidade, no seu medo de falar, meu Deus, e agora? Algo muito real se abateu sobre a vida dele, veio sobre a vida dele, mas Deus, ele trouxe assim, a sua fraqueza não vai me impressionar para eu desistir de você. A tua fraqueza vai me trazer, sobre a sua vida, vai trazer para você correções que eu mesmo vou fazer, mas eu não vou desistir da aliança e da promessa que eu tenho sobre a sua vida. Então, persevere. Não fique lá preocupado. Eu caí, eu caí, eu caí. Arrependa-se e volte ao lugar. Veja que Abraão, no versículo 4 do capítulo 13, ele faz novamente um altar, porque ele voltou para aquele lugar, né, para Betel, e aí ele faz um altar ao Senhor e ali ele invoca novamente o nome do Senhor. Então eu creio que a feitura ou o refazer esse altar depois de uma jornada tão terrível que ele teve, né, de desconfiança de Deus, e isso faz com que o Senhor esteja vendo o nosso coração quebrantado diante dele e prossiga conosco na sua aliança. Então não temas, amém? Se você pecou, se você saiu um pouco da rota, volte à rota e deixe Deus continuar o plano e o propósito dele na sua vida, em nome de Jesus. Aí depois, no versículo 8, amados, nós vemos que há um problema entre Ló e o Abraão. Cresceram muito, não podiam mais ficar juntos. E o que Deus coloca ali no coração, eu creio, dentro do coração cheio da presença de Deus, Abraão falou, vamos nos separar porque somos parentes chegados. Então isso precisa ser o que norteia a nossa vida. Andarmos em pacificação, andarmos em amizade, em compromisso com aqueles que temos aliança. Então, Abraão não deixou de ser um cuidador de Ló. Falou, Ló, vá para o lugar que você decide. E veja a confiança de Abraão. E ele falou para Ló, vai para onde você quiser, pode escolher. Por quê? Porque ele tinha aquela confiança de que Deus estaria com ele, não é? E aí, Deus vai ficar livre para te estabelecer no lugar da promessa. Observe que a primazia para a escolha foi de Ló, mas ele escolheu certinho o lugar onde Deus levaria Abraão. Ele fez uma escolha por Abraão, mas Deus já estava naquele negócio, conduzindo a vida de Abraão no lugar onde ele queria que verdadeiramente Abraão ficasse. Amém, amados? Então, essa é a parte do capítulo 13. Tem um capítulo, versículo 14 e 15 ainda, que aí Abraão, ele se manifesta nesse nível de fé que nós conhecemos hoje aí, que é o pai da fé. Porque quando Deus fala para lá ou para cá, quando ele fala, né, pode escolher. Então ele também estava vendo a campina, ele também estava vendo o que era mais bonito nos olhos naturais, mas ele tem um descanso em Deus. Era esse descanso em Deus que ele teria que ter tido lá com Sarai, para falar assim, eu vou entrar aqui, você é minha esposa e acabou. E Deus vai me guardar. Assim como guardou ele também na escolha da terra. Então, Ló, ele tinha um descanso ali. Ali ele tinha uma fé irrestrita em Deus. Assim, Ló, pode escolher. Pode fazer o que você... Fala para onde você for que eu vou para o lado contrário. Então, é nesse nível que Deus quer nos levar. A gente olhar e ter certeza que Deus vai nos guardar, independente do que os nossos olhos estão vendo. Porque o que os olhos dele via era muito mais bonito. O que Ló viu, tanto que Ló escolheu por isso, né? Fala que uma campina verde, bonita, e o outro lado não era tão saudável assim. Mas ali estava manifesto a fé de Abraão e pôde então fluir nessa fé em nome de Jesus. Irmãos, eu estou com um pouquinho de dificuldade para falar, porque eu fiz um procedimento no dente ontem, está meio chatinho. Os irmãos têm um pouquinho de paciência aí, tá bom? Amém. Então, no 18, novamente, Abraão levanta um altar ao Senhor. Amém? Agora vamos embora. 14, capítulo 14. Pode falar? Depois é você. Ah, tá. Então vamos lá. No versículo 13, Abrão, ele assume o lugar onde ele está. Quando nós falamos a respeito de raízes hebraicas, aqui em Abrão acontece a primeira raizinha onde foi plantado. Abrão estava em Hebrom, e porquanto ele é o pai da fé. Quando nós falamos a respeito de sermos hebraicos, vamos supor, na fé, aí o que acontece é porque remetemos ali para Abrão, amém? Porque ele habitou na cidade de Hebrom e assumiu aquela cidade
para a vida dele, para a nacionalidade dele ou a cidadela dele, vamos colocar assim. Abraão, amado, no versículo 14, quando chega a notícia a respeito de Ló e todas as dificuldades, não é? Que Ló passou, ele se posiciona, você vai ver no capítulo 14 até o final, no versículo 14 até o final, você vai vendo Abraão se posicionando em relação a tudo que ele precisava fazer. Ele foi atrás do sobrinho, ele se posicionou, ele deu glória a Deus, ele fez o dízimo em gratidão, ele se posicionou como verdadeiramente um homem de Deus, fez as batalhas, fez a guerra e tributou louvores e adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Então, eu creio que essa é a minha parte agora do 14. O versículo 14, Abraão, então, quando recebe a notícia, né, que Ló foi levado embora, ele rapidamente se posiciona. E lá atrás, quando estava dando problema entre os pastores, ele fala assim para Ló, eu não quero que a gente chegue num ponto de a gente ficar, de a gente ter inimizade, de a gente ter problema. Sim. E lá na frente, se você for analisar naturalmente, de repente você pode ouvir essa notícia e falar assim, já se separaram, tem os pastores dele, já deu problema, deixa ele se virar lá. Mas Ló estava em perigo. E Abraão, imediatamente, como um pai mesmo, ele se levanta, pega 318 valentes ali, os melhores que ele tinha, e vai atrás. Ou seja, ele foi decidido a resgatar mesmo ali o seu sobrinho, que estava ali numa situação complicada. E isso aí nós temos que romper na nossa alma, porque geralmente quando nós temos algum tipo de problema, alguma coisa, a nossa primeira atitude é causar uma manifestação de vou deixar para lá, mesmo porque eu tenho razão. Ele quis ir para lá, os pastores dele começaram a encrencar com o meu, ele também é grande, aí nós começamos a levantar as justificativas que temos contra uma situação ou contra uma pessoa para não fazer aquilo que temos que fazer, porque temos razão, então não estaremos pecando com isso. Se não estamos pecando, conseguimos fazer a nossa vontade e mesmo assim, e ainda assim é a vontade de Deus, mas é um engano, porque não era a vontade de Deus que Abraão ficasse inerte à situação do seu sobrinho. A vontade de Deus é que realmente ele o resgatasse. Então, cuidado com as razões, porque ela pode te tirar do propósito. Amém. Amém? E no versículo 23 vai falar a respeito de uma proposta que foi feita para Abraão, dele receber algumas coisas. Ele fala assim: eu não quero nada, porque eu não quero que lá na frente venham falar que eu fui enriquecido por causa de vocês. Então, um outro cuidado que nós temos que tomar também propostas, fontes, porque às vezes nós temos um negócio, somos empreendedores, estamos no trabalho, mas recebemos um certo tipo de proposta que, a grosso modo, é uma coisa boa. Você vai ali poder crescer mais rápido, poder chegar no seu objetivo, de repente, com muito mais agilidade, vão te propor alguma coisa que vai facilitar a tua vida. Só que o problema é que lá na frente vão falar, mas foi por causa minha que você chegou aí. Foi eu que te dei isso. Se não fosse a minha vida, você não estaria nesse lugar. Se não fosse a minha vida, você não estaria aqui ou lá. Então, cuidado com as misturas. Deus está falando, Abraão estava falando assim, cara, eu não quero mistura. Quem vai me levar adiante, quem vai me enriquecer, quem vai fazer com que eu chegue onde eu tenho que chegar, é só o meu Deus mesmo. Amém. Obrigado pela oferta, mas eu não quero. Amém, João. Amém? Capítulo 15. Parece que a vida de Abraão tinha perdido um pouco o rumo da promessa, mas como sempre, Deus não se esqueceu. Se você for ler lá o versículo 1, está escrito assim: depois desses acontecimentos, então tinha passado lá que ele foi atrás de Ló, tinha passado tudo isso que a gente leu e falou, e parece então que aquela promessa de gerar o filho ficou meio esquecido, ficou meio de lado. E talvez você se sinta assim, fala assim, pastor, o principal da minha vida parece que está de lado. Parece que Deus não toca mais nesse assunto, parece que eu não sinto mais uma manifestação de Deus ali, parece que outras coisas foram acontecendo para preencher os espaços e o tempo, e o que Deus me prometeu mesmo, o objetivo final dessa jornada minha, ficou para trás. Mas aí está escrito ali, depois desses acontecimentos, Deus volta no assunto. E Deus começa a falar de novo da promessa, da descendência, para olhar e tudo aquilo que Deus iria fazer. Então, na verdade, se deu aí, parece uma barriga, né, na promessa, parece que deu uma vala, que você ficou meio perdido, fala assim, parece que Deus não fala mais disso, será que ele não se esqueceu, como ele lembrou-se de Noé, que nós vemos ontem, e depois desses acontecimentos,
logo depois de passar tudo isso que você está passando, Deus vai voltar no assunto. Ele está com a linha de raciocínio dele totalmente certinha. Tá na fiação daquilo que ele te falou. Só que teve outras coisas que ele permitiu que você passasse e daqui a pouco ele vai voltar no assunto para te levar exatamente no objetivo que ele tinha para a tua vida. Amém? Glória Eu a vou Deus. cumprir a promessa, mas seu povo vai passar por problemas. Eu livrarei. Você vai morrer consciente disso. Eu achei muito bonito essa parte de Deus, porque Deus falava assim para ele que ele ia ter uma descendência, tarará, e logo mais depois de gerar, ia passar pouco tempo, Abraão ia morrer, e não teria necessidade de Deus relatar para ele o que ia acontecer com a descendência dele. Mas no versículo 13, Deus está falando para Abraão assim, ó, você vai gerar, vai ser uma descendência grande, mas eles vão ser escravos, eles vão ficar num lugar, mas depois eu vou resgatar, vou trazer de volta. Ou seja, Deus vai nos conscientizar das guerras, das lutas. Era um negócio de dor. Imagina você morrer sabendo que a sua descendência vai ser escrava, sabendo que a tua descendência vai passar por problema. 4 gerações. É triste, porque você gerou tudo aquilo e você espera então que o próprio Deus mesmo fale assim, não, a tua descendência, fica tranquilo que ela vai estar sempre guardada, sempre selada, não vão passar por problema, por dificuldade. É isso que a gente quer ouvir. Mas Deus é tão fiel e tão tremendo que ele vem falar, Abraão, tem que te dar uma notícia. Eu tenho uma promessa, vai acontecer tudo que eu te falei. Só que eles vão passar por problema, tá? Mas depois eu vou resgatar. Então, em nome de Jesus, quando Deus te der as notícias aí, ele é teu pai. E ele quer ser bem lícito e bem claro com você. E continua então que Deus vai fazer a obra completa em nome de Jesus. Amém. Amados, daqui então, a minha parte, no capítulo 15, o que eu percebi é que Deus, quando ele se apresenta para Abraão, ele quer ser o verdadeiro motivo de riso de Abraão. Ele fala assim, eu não tenho descendente, isso e aquilo, aquela, né, manifestação de quem está questionando não apenas a sua condição, mas a promessa. Ei, eu vou ser pai de multidões, eu vou ser, ainda que ele não tivesse esse título ainda, mas ele já tinha, né, aquele nome dele era, não, é pai exaltado. Então, voltando aqui, é, mesmo ele sabendo que Deus havia feito uma promessa para ele ter ser gerador de uma grande nação, ele chega diante de Deus e fala, Senhor, o Senhor vai ser meu galardão. Tudo bem, tem Bíblia que fala, e eu serei teu grandíssimo galardão. Então ele fala isso para Deus, tudo bem, Senhor, tá bom, o Senhor vai ser a minha recompensa, eu te agradeço, mas e a promessa? O Senhor fez uma promessa. Então Deus, nesse momento, ele estava falando a respeito dele mesmo, falar, Abraão, vai chegar um momento em que nem o cumprimento da promessa vai satisfazer você. Eu é quem terei que ser o seu motivo de riso. Então, na verdade, Isaac já estava sentenciado a morrer dentro do coração de Abraão, porque Deus ia chamar para si mesmo a fidelidade do coração de Abraão. Então, às vezes, amados, nós estamos esperando uma promessa, mas Deus está falando, ei, a tua fidelidade integral é para mim. A promessa pode até demorar, ela virá, mas eu vou requerer a promessa para mim. Amém? Deu para entender essa parte? Em nome de Jesus. Depois, a aliança de Deus com Abrão, agora no capítulo 15, veja bem, ele confirma a aliança, ele chama Abrão agora novamente, saia da tua tenda, ou seja, saia do lugar onde há uma limitação na tua visão, e eu quero falar para você daquilo que eu vou fazer na sua vida. Então Deus vem e fala para ele, fala, olha, a tua descendência será dessa maneira. A tua semente vai produzir esse tipo de posteridade. Deus estava falando da semente, a qual era Jesus. Depois Deus estabelece um sacrifício ali entre ele e Abraão. E pode reparar que quem passa pelo meio daqueles animais é só o Senhor. Ele já está prefigurando todo o sacrifício do nosso Cristo a favor de nós. Então, uma aliança de prefiguração do Cristo vivo perfeita. Glória a Deus por isso. Quarta aliança, segunda confirmação para Abrão e é para as nossas vidas, para nós tomarmos posse. Agora, então, a aceitação pela fé, porque a palavra de Deus diz que Abrão creu e isso lhe foi imputado por justiça, então é a fé que faz todas as coisas, o sacrifício que só Deus passou, e depois eu quero te dar uma palavra para nós entrarmos no livro. A palavra de Deus diz assim, andarão dois juntos se não houver acordo? Então, nesse momento, Deus estava falando para Abrão, Abrão, eu vou fazer dessa maneira, entre em acordo comigo. E eu quero te convidar hoje para entrar em acordo com os trâmites, os ditames, os protocolos, aquilo que a palavra de Deus, através desse livro, dessas orações que vamos fazer, está te chamando.
Andarão dois juntos se não houver acordo? Então, coloque o teu espírito submisso à palavra de Deus. Entre em acordo com Deus, naquilo que Deus trouxer, para que essas orações façam efeito na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. E o Senhor fala, porventura andarão dois se não houver acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que haja presa. Levantará o leãozinho no seu covil, a sua voz, se não tiver apanhado, então rugirá o leão. Então, vamos entender isso, amados, que o leão está rugindo. Há uma presa, entre em concordância com o Senhor e tome posse da palavra de Deus. Amém? Agora o pastor Alexandre já vai ler o livro, em nome de Jesus, e trazer aí. Glória a Deus. Na página de onde a gente parou até nas renúncias ali, vai estar falando qual o valor. E o autor ali está nos questionando a respeito de qual o valor de nossas renúncias para termos nossas curas. Do que vamos querer abrir mão para obtermos a cura? Qual o preço que estamos dispostos a pagar? Então, ele está nos chamando a uma realidade, realmente, que nível de entrega nós vamos ter de fé, de busca para que essa cura? Qual o valor você está dando para aquilo que você está sofrendo e realmente você quer uma mudança? Você quer realmente tocar em Jesus Cristo? Qual o valor? O que você tem assim dentro de você? Ou nós estamos buscando essa cura? Ah, Senhor, em nome de Jesus, essa varize sai da minha perna. Mas o que ele está querendo despertar dentro de mim? Fala, viu? Vai com mais intensidade sobre isso. Presta mais uma adoração ao Deus que pode te curar. Levanta o seu nível de entrega, de comunhão, de fé. Amém, irmã. Levanta o teu nível de comunhão, de fé, de entendimento. Então, Deus está querendo nos transicionar para um outro nível para que realmente Ele estabeleça a cura. Então, qual o valor que nós estamos dando para a cura que nós estamos buscando? Amém? Então, nós vamos fazer agora as orações. Você vai estar repetindo aí, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Está falando aqui, orações que aumentam a fome pela unção de cura. Amém. Amém? Então, você repete a partir de aqui, em nome de Jesus. Ó Deus, deixe-me encontrar contigo face a face. Ó Deus, deixe-me encontrar contigo face a face. E então minha vida será preservada. Então a minha vida será preservada. Gênesis 32, de 30 a 31. Seguirei as instruções do homem de Deus. Seguirei as instruções do homem de Deus. Para que meu corpo seja restaurado. Para que meu corpo seja restaurado. Como de uma criança. Como de uma criança. E estarei limpo. E estarei limpo. Segundo Reis 5:14. Segundo Reis 5:14. Declaro que tudo está bem comigo. Declaro que tudo está bem comigo. E com minha família. E com minha família. Não importa o que pareça para os meus olhos. Não importa o que pareça para os meus olhos. Eu irei. E buscarei o homem de Deus. Buscarei o homem de Deus. Para que ele possa propagar. Para que ele possa propagar a sua unção sobre as debilidades de nossa saúde. Ele respirará dentro de nós. Ele respirará dentro de nós. E nos levantaremos para uma nova vida. E nos levantaremos para uma nova vida. Segundo o livro de Reis 4, de 8 a 37. Amém. Eu te seguirei, Senhor Jesus. Eu te seguirei, Senhor Jesus. Eu clamarei por ti. Eu clamarei por ti. Filho de Davi. Filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Eu creio que tu és capaz de me curar e me restaurar. Eu creio que tu és capaz de me curar e me restaurar. Toque-me. Toque-me. Deixe-me viver de acordo com minha fé. E deixe-me viver de acordo com minha fé. Mateus 9, 27 a 30. Filho de Davi. Filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E não me despeça. E não me despeças. Venha de uma região distante. Venha de uma região distante. Venho de uma região distante. Venho de uma região distante. Clamando por sua cura. Clamando por sua cura. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Ajude-me. Ajude-me. Tenho fome até mesmo das migalhas que caem de sua mesa. Tenho fome até mesmo das migalhas que caem da sua mesa. Deixe que a minha cura. Deixe que a minha cura. Venha até mim. Venha até mim. Como eu desejo. Como eu desejo. Mateus 15, 22 a 28. Jesus, eu venho a ti em meio à multidão. Eu venho a ti em meio à multidão. Estou mais faminto por sua cura do que por sua comida. Estou mais faminto por sua cura do que por sua comida. Sinto sua compaixão por mim. Sinto a sua compaixão por mim. E sei que tu irás me curar. E sei que tu irás me curar. Mateus 15, 30 a 33.
Jejuarei de acordo com o seu ensinamento. Jejuarei de acordo com o seu ensinamento. Eu sei que minha cura surgirá como amanhã. Eu sei que a minha cura surgirá como amanhã. Minha cura brotará rapidamente. Minha cura brotará rapidamente. Isaías 58, 6 a 8. Tenho caminhado diante de ti, ó Senhor, Tenho caminhado diante de ti, ó Senhor, em verdade e com coração leal. em verdade e com o coração leal. Tenho feito o que é bom de acordo com a tua visão. Tenho feito de acordo com o que é a tua visão. Tenho feito o que é bom de acordo com a tua visão. Tenho feito o que é bom de acordo com o que é a tua visão. Eu choro amargamente diante de ti. Eu choro amargamente diante de ti. Sei que ouvistes minha oração Sei que ouviste a minha oração e tens visto minhas e tens lágrimas. visto as minhas lágrimas. Certamente tu Certamente me darás a cura. tu me darás a cura. Segundo Reis 23 a 5. Eu me humilho diante de ti, Eu me humilho diante de ti, ó Deus. ó Deus. Eu oro e busco a tua face. Eu que busco a tua face. Desvie-me dos maus caminhos. Desvio-me dos maus caminhos. Então, Então, sei que ouvirás minhas sei orações que ouvirás minhas orações do céu. do céu. Tu perdoarás meus pecados e me darás a cura. Tu perdoarás os pecados e darás a cura. Segunda Crônicas 7:14. Tende piedade de mim, ó Senhor, Tende piedade de mim, ó Senhor, pois eu sou fraco. pois eu sou fraco. Cura-me, Cura-me, pois meus ossos tremem. pois meus ossos tremem. Salmo 6:2. Senhor, tende misericórdia de mim e cure minha alma. Senhor, tenha misericórdia de mim e cure a minha alma. Salmo 41:4. Eu declaro que este é o meu tempo de ser curado. Eu declaro que este é o meu tempo de ser curada. Eclesiastes 3:3. Eclesiastes. Tu tens visto meus caminhos e me darás a cura. Tu tens visto os meus caminhos e me dará a cura. Também me guiará e tornará a me consolar. Também me guiará e tornará a me consolar. A mim e às minhas tristezas. As minhas e as minhas tristezas. Isaías 57:18. Palavras de louvor estão em meus lábios. Palavras de louvor estão em meus lábios. A paz deve estar junto a mim, A paz deve estar junto a mim, para que o Senhor me cure. para que o Senhor me cure. Isaías 57:19. Cura-me, ó Senhor, Cura-me, ó Senhor, e serei e curado. serei curado. Salva-me e serei salvo. Salva-me e serei salvo. Tu és meu louvor. Tu és o meu louvor. Jeremias 17:14. Tu restaurarás minha saúde Tu restaurarás a minha e saúde. curarás todas as minhas feridas. Todas as feridas. Jeremias 30:17. Sim. Tu me trarás saúde e cura. Tu me trarás saúde e cura. Tu me darás a cura e me mostrarás a abundância da paz e da verdade. Tu me mostrarás a cura e Tu me darás a cura tu me darás a cura e me mostrarás e mostrarás a abundância da paz e da verdade. a abundância da paz e da verdade. Jeremias 33:6. Tu me disseste, Tu me disseste, irei a você irei a você e lhe darei a cura. e lhe darei a cura. Penso. Mateus 8:7. O poder do Senhor está aqui para curar-me. O poder do Senhor está aqui para curar-me. Lucas 5:17. Que as notícias de teu poder de cura, ó Senhor, Que as notícias do teu poder de cura, ó Senhor, tenham um efeito cascata, tenham um efeito cascata, atraindo a todos os que estão perto e longe, atraindo a todos que estão perto e longe, para que também sejam curados. para que também sejam curados. Atos 28, de 8 a 10. Que muitos se reúnam até que não haja mais espaço para ninguém. Que muitos se reúnam até que não haja mais espaço para ninguém. Que eles possam ouvir a pregação da palavra e ser curados. Que eles possam ouvir a pregação da palavra e serem curados. Marcos 2:2. Eu atravessarei as multidões. Eu atravessarei as multidões E ninguém me impedirá. e ninguém me impedirá. Até que eu esteja em tua presença. Até que eu esteja em tua presença. Se eu ao menos puder tocar a barra das tuas Se eu vestes, ao menos puder tocar a barra das tuas vestes, sei que estarei curado. sei que estarei curada. Marcos 5, 27 e 28. Tenho fome e sede da tua justiça, Tenho fome e sede da tua justiça e sei que serei satisfeito. e sei que serei satisfeito. Mateus 5:6. Orações para amarrar a raiva, a amargura e a falta de perdão. Eu repudiarei a raiva Eu repudiarei a raiva e abandonarei a ira para me conectar com Deus. e abandonarei a ira para me conectar com Deus. Se eu esperar nele, Se eu esperar nele, eu herdarei a terra. eu darei a terra. Salmo 37, 8 e 9.
Todo o meu corpo está doente Todo o meu corpo está e doente. minha saúde está acabada por causa dos meus pecados. E a minha saúde está acabada por causa dos meus pecados. Mas eu os confesso Mas eu os confesso e lamento e profundamente lamento por profundamente tudo que por fiz. tudo que fiz. Não me abandone, Não me abandone, ó Senhor. ó Senhor. Venha rapidamente em meu Venha auxílio, rapidamente em meu auxílio, ó Senhor, ó Senhor, meu Salvador. meu Salvador. Salmo 38, 3, 18 e 22. Direi palavras delicadas, Direi palavras delicadas, palavras tenras e palavras de vida, palavras tenras e palavras de vida, que afastem a ira e a raiva de mim. que afastem a ira e a raiva de mim. Não afligirei ninguém com minhas palavras. Não afligirei ninguém com as minhas palavras. Provérbios 15, 1. Apaziguarei a contenda Apaziguarei a contenda contra minha saúde e família, contra a minha saúde em família, ignorando a raiva. ignorando a raiva. Provérbios 15, 18. Sou melhor do que o poderoso, Sou melhor que o poderoso, pois eu controlo minha ira. pois eu controlo a minha Há ira. mais ganho em controlar o meu espírito Há mais ganho em controlar o meu do que espírito em conquistar uma do cidade. que em conquistar uma cidade. Provérbios 16, 32. Eu sou Aleluia. prudente ao conter minha raiva, Eu sou prudente ao conter a minha raiva. ganho estima ao passar por cima da transgressão. Ganho estima ao passar por cima da transgressão. Provérbios 19, 11. Não pecarei contra a minha própria alma, provocando a raiva do rei. Não pecarei contra a minha própria alma, provocando a alma do rei. A raiva do rei. A raiva do rei. Provérbios 22. Pro- Silenciarei a raiva com um dom secreto. Silenciarei a raiva com um dom secreto. Provérbios 21, 14. Declaro que o reinado da raiva em minha vida chegou ao fim. Declaro que o reinado da raiva em minha vida chegou ao fim. Provérbios 22, 8. Eu afasto a crueldade e a destruição advindas da ira e da raiva. Eu desfaço a Eu afasto a crueldade eu afasto a crueldade e a destruição e a destruição advindas da ira e da raiva. advindas da ira e da raiva. Elas não mais inundarão minhas emoções. Elas não mais inundarão as minhas emoções. Provérbios 27, 4. Serei cauteloso com a raiva, Serei cauteloso com a raiva, e ela não mais repousará em meu íntimo. e ela não mais repousará em meu íntimo. Eclesiastes 7, 9. Que toda ira e raiva se afastem de mim. Que toda ira e raiva se afastem de mim. Efésios 4, 31. Sou uma nova pessoa, Sou uma nova pessoa, que foi renovada segundo a imagem daquele que me criou. que sou renovada segundo a imagem daquele que me criou. Por isso, Por isso, eu me afasto da eu me ira. afasto da ira. Colossenses 3, 8 a 10. Não desencorajarei meus filhos provocando raiva neles. Não desencorajarei meus filhos, provocando raiva neles. Colossenses 3, 21. Amargura. Senhor, entrego a amargura de minha alma a ti. Entrego, Senhor, a amargura de da minha amargura a ti. Por favor, Por favor, olhe para minhas aflições olhe para minhas aflições e lembre-se de e mim. lembre-se de mim. Estarei em paz, Estarei em paz. porque tu concedeste minha petição. Porque tu concedeste a minha petição. 1 Samuel 1, 10, 11, 17. Falarei abertamente contigo, Senhor, Falarei abertamente contigo, Senhor, e entregarei toda a minha amargura para ti. e entregarei toda a minha amargura para ti. Jó 7, 11. Falarei contigo, Senhor, Contigo, Senhor, na amargura de minha na alma. amargura da minha alma. Encontrarei a raiz do porquê. Encontrarei a raiz do porquê. Meu espírito contenda com o teu. Que o meu espírito contenda com o teu. Jó 10, 1 e 2. Declaro que não morrerei na amargura de minha alma, Declaro que não morrerei na amargura de minha alma. e então me deleitarei com prazer. Então me deleitarei com prazer. Jó 21, 25. Aleluia. Meu coração conhece suas próprias amarguras. O coração conhece suas próprias amarguras. Eu as lançarei a ti. Eu as lançarei a ti. Provérbio 14, 10. Criarei filhos sábios, Criarei filhos sábios, que não me causarão dor ou sofrimento. que não me causarão dor ou sofrimento. Provérbios 17, 25. Tenho muitas amarguras, Tenho muitas amarguras, mas em amor tu me libertas da cova da corrupção. mas em amor tu me libertas da cova e da corrupção. Tu lançaste todos os meus pecados para trás de tuas costas. Tu lançaste todos os meus pecados para trás das tuas costas. Isaías 38, 17. Eu estava amargurado na indignação do meu espírito. Eu estava amargurado
baseado na indignação do meu espírito. Mas a mão do Senhor me levantou. Mas a mão do Senhor me levantou. Ezequiel 3:14. Aleluia, aleluia. Arrependo-me de minha iniquidade Arrependo-me de minha iniquidade. e oro para que Deus perdoe os pensamentos do meu coração, E oro para que Deus perdoe os pensamentos do meu coração. pois estou preso pela amargura e iniquidade. Pois estou preso pela amargura e iniquidade. Atos 8:21-23. Sim. Minha boca está cheia de maldades e amarguras, A boca está cheia de maldades e de amarguras. mas tu me mostraste um caminho melhor, Mas tu me mostraste um caminho melhor. e eu sou feito justo em tua visão. E eu sou feito justo em tua visão. Romanos 3:14, 21, 22. Diligentemente olho dentro de mim mesmo para que eu não seja contaminado Diligentemente olho para dentro de mim mesmo, para que eu não seja contaminado por nenhum tipo de amargura que possa brotar. por nenhum tipo de amargura que possa brotar. Hebreus 12:15. Irei até meu irmão e o pedirei para me perdoar de minhas transgressões contra ele. Irei até meu irmão e lhe pedirei para me perdoar Das transgressões contra ele. das minhas transgressões contra ele. Gênesis 50:17. Eu oro para que meu irmão me perdoe, Eu oro para que meu irmão me perdoe, para que então, para que então, quando eu estiver diante de Deus, quando estiver diante de Deus, ele tire ele tire esta morte de mim. essa morte de mim. Êxodo 10:17. Assim como Moisés, Assim como Moisés, venho a ti para pedir perdão venho a ti para pedir perdão em favor de teu povo em favor de teu e povo de mim mesmo. e de mim mesmo, Senhor. Obrigado, Deus, Obrigada, Deus, pois perdoaste todos os que pecaram pois perdoaste todos os que pecaram contra ti contra ti e os riscaste do teu livro. e os riscaste do teu livro. Êxodo 32, Aleluia. do 32 ao 33. Aleluia. Deus, agradeço a ti, Deus, agradeço a ti, pois quando escutas nossas súplicas, pois quando escuta as nossas súplicas, também nos perdoa. também nos perdoa. 1 Reis 8:30. Aleluia. Tu escutaste dos céus, Tu escutaste aí dos céus, perdoaste meus pecados perdoaste os meus e pecados levaste-me de volta à terra e levaste-me de volta à terra que me prometeste aos meus que pais. prometeste aos meus pais. 1 Reis 8:34. Tu escutaste dos céus, Tu escutaste dos céus, perdoaste meus pecados perdoaste os meus pecados e me ensinaste o bom caminho por onde devo e seguir. me ensinaste o bom caminho que devo seguir. 1 Reis 8:36. Tu escutaste dos céus, Tu escutaste dos céus, perdoaste os meus pecados perdoaste os meus e pecados me deste de acordo com os meus caminhos, e me deste de acordo com os porque meus tu conheces o meu coração. e tu conheces o meu coração. 1 Reis 8:39. Perdoe meus pecados e tenha compaixão de mim. Perdoe os meus pecados e tenha compaixão de mim. 1 Reis 8:50. Sou chamado pelo teu nome Sou chamada pelo teu e nome me humilhei diante de e ti. me humilhei diante de ti. Eu oro e busco a tua face Eu oro em busca da tua face e me afastei dos meus caminhos. e me afastei dos meus caminhos. Agora tu ouvirás dos céus, Agora tu ouvirás dos céus, perdoará os meus pecados teus e pecados me dará a cura. e me dará a cura. 2 Crônicas 7:14. Aleluia. 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 Olhe para as minhas aflições Olhe para as minhas aflições e para a minha dor e para a minha dor e perdoe todos os meus pecados. e perdoe todos os meus pecados. Salmo 25:18. Tu, ó Senhor, Tu, ó Senhor, és bom és bom e estás sempre pronto a perdoar. e estás sempre pronto a perdoar. Tua misericórdia é plena Tua misericórdia é plena para todos aqueles que invocam a ti. para todos aqueles que invocam a ti. Salmo 86:5. O Senhor declara que perdoará minhas O iniquidades Senhor declara que perdoará as minhas iniquidades e não mais se lembrará dos meus pecados. pecados. Jeremias 31:14. Ó Senhor, escute. Ó Senhor, escute. Ó Senhor, perdoe. Ó Senhor, perdoe. Ó Senhor, ouça e faça, Ó Senhor, ouça e faça, pois fui chamado pelo teu nome. pois fui chamado pelo teu nome. Daniel 9:19. Enquanto eu perdoo os outros, Enquanto eu perdoo os outros, Senhor, Senhor, eu oro a ti eu oro a ti para que me perdoes. para que me perdoe. Mateus 6:12. Aleluia. Eu perdoarei aqueles que erraram comigo, Eu perdoarei os que erraram comigo, porque se eu não os perdoar, porque se eu não os perdoar, não receberei o perdão não de Deus. receberei o perdão de Deus.
Mateus 6, 14 e 15. Tu me Aleluia. curaste e disseste, Tu me curaste e disseste: levante-se, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. pegue a sua maca e vá para casa. Por isso eu sei que tu tens o poder de perdoar os pecados da terra. Por isso eu sei que tu tens o poder de perdoar os pecados da terra. Irmãos, vamos voltar um pouquinho aqui no... Eu perdoarei aqueles que erraram comigo, porque se eu não os perdoar, não receberei o perdão de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos o quão é difícil aplicarmos esta palavra. Nós sabemos, ó Pai amado, a dificuldade que muitas vezes temos de perdoar, ó Pai. E nós estamos vendo aqui que se nós não perdoarmos aqueles que nos feriram, nos perseguiram, nos machucaram, nos traíram, nos, de alguma forma, Pai amado, nos mataram até, nós não seremos perdoados pelo Senhor. Há uma regra muito clara, Pai amado, e nós precisamos prestar atenção e que o nosso coração esteja disponível a perdoar de verdade, Pai, em nome de Jesus. Visita a minha vida, minha casa, minha esposa e todos aqueles que estão ouvindo e vão ouvir essas ministrações ainda. Que haja um coração perdoador, ó Pai, dentro de nós, para que alcancemos o Teu perdão também. Por favor, Pai, tira toda a resistência das nossas vidas, tira toda a legalidade que nós queremos entrar ou achar porque estamos certos, corretos, porque já está bom demais, já fez mais uma vez, mais duas, mais três, mais 10, não aguento mais, não posso, não quero. Pai, tantos argumentos que levantamos para não fazermos essa liberação. Sim, mas em nome de Jesus, que decidamos perdoar. em nome A de decisão, ó Pai amado, perdão é uma decisão. Sim. E hoje, a minha vida, os teus filhos decidam perdoar, para que tenha um espaço no nosso coração, para que o Senhor faça essa obra. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um aqui, para que rompa, para que consiga, em nome de Jesus Cristo, tomar a decisão de perdoar. Por mais ferido que foi por essa pessoa, que decidam perdoar e entrem numa nova atmosfera em Deus, para que sejam perdoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim Glória como a o Deus. servo que devia ao rei 10.000 talentos, Assim como o servo que devia ao rei 10.000 talentos, também eu fui grandemente perdoado. também eu fui grandemente perdoada. Portanto, Portanto, eu perdoarei eu perdoarei todos aqueles que pecaram contra mim, todos aqueles que pecaram para que eu não seja entregue para que eu não seja entregue aos torturadores. aos torturadores. Mateus 18, de 23 a 35. Perdoarei toda pessoa que for necessário. Perdoarei toda pessoa que for E necessário. então, quando eu estiver orando, quando eu estiver orando, o meu Pai o Celestial meu Pai Celestial me perdoará também. me perdoará também. Marcos 11, 25. Aleluia. Se eu perdoar os outros, Se eu perdoar os outros, eu serei perdoado. eu serei perdoado. Lucas 6:37. Aleluia. Perdoe os meus pecados, Perdoe os meus pecados, porque também tenho perdoado aqueles que têm dívidas comigo. porque também tenho perdoado aqueles que têm dívida comigo. Mantenha-me longe da tentação Mantenha-me longe da tentação e livra-me do mal. e livra-me do mal. Lucas 11:4. Aleluia. Se meu irmão me feriu, Se meu irmão me feriu, eu direi que ele me feriu. eu direi que ele me feriu. E depois, E depois, se ele me pedir perdão, se ele me pedir perdão, eu o perdoarei. eu o perdoarei. Se ele continuar a me ferir Se ele continuar a me e me ferir pedir perdão, e me pedir perdão, novamente, novamente, eu o perdoarei. eu o perdoarei. Lucas 17, 3, 4. Sim. Com Jesus eu oro. Com Jesus eu oro. Pai, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão pois não fazendo. sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Eu declaro que Satanás não tirará nenhuma vantagem sobre mim, Eu declaro que Satanás não tirará nenhuma vantagem sobre mim, porque eu caminho no perdão, assim como Cristo fez. porque eu caminho no perdão, assim como Cristo fez. Não sou ignorante Não diante das artimanhas do diabo. Não sou ignorante diante das artimanhas do diabo. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Eu confesso meus pecados diante de Deus. Eu confesso os meus pecados diante de Deus. E sei que Deus é fiel E sei que Deus é e fiel justo e justo para me para perdoar me e perdoar me purificar e me de toda purificar injustiça. de toda injustiça. 1 João 1, 9. Eu confesso minhas culpas para os meus companheiros na fé. Eu confesso as minhas culpas para os meus companheiros na fé. E nós oramos uns pelos E outros, nós oramos uns pelos outros para que sejamos para curados, que sejamos curados, porque a seriedade da oração porque a seriedade da oração de um justo de um justo tem grande tem poder grande e poder resultados e maravilhosos. resultados maravilhosos. Tiago 5,16. Aleluia. Fui enviado aos gentios para abrir-lhe os olhos, Fui enviado aos gentios para lhes abrir os olhos, tirá-los da escuridão, tirá-los da escuridão, levá-los para a luz levá-los para a luz e libertá-los do poder de Satanás, e libertá-los do poder de Satanás, para que eles possam receber o perdão. para que eles possam receber o perdão. Atos 26, 18.
pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Cristo. fui remido e perdoado pelos meus pecados, Fui remido e perdoado pelos meus de pecados, acordo com as riquezas da sua graça. de acordo com as riquezas da sua graça. Efésios 1:7. Amém. Deus Pai, Deus Pai, que me livraste do poder das tu trevas, me livraste do poder das me trevas levaste para o reino de teu Filho, e me levaste para o reino do teu Filho, onde fui remido onde fui remido e perdoado de todos os meus e pecados. perdoado de todos os meus pecados. Colossenses 1:13 e 14. Aleluia. É a cura que provém da obediência. Tem muito falando, eu até aqui só. Falta de perdão, né? Ah, parou até aqui? Parou até aí, tá ótimo. Então, amém, irmãos. Então, por hoje está encerrado. Amanhã nós vamos entrar a cura que provém da obediência. Só um minuto. Alguém passou mal? Alguma oração? Alguém está precisando de algo? Espera aí, vou abrir o microfone. Pronto, irmã. Pode falar, pode abrir. Para variar, bocejei, né, algumas vezes. Amém, amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém que passou mal? Pastora, vou fazer depois. Amém, amém, amém. Tudo bem. Mais alguém passou por algum problema, alguma dificuldade? Tontura, dor de estômago? Não? Amém. Estou orando por ela. Vou estar orando, então, para... A Margine falou o quê? Bocejar. Ah, bocejar. Sono. Eu vou orar, então, para que o Senhor nos tire dessas atmosferas, né, de raiva e amargura e nos leve para um ambiente de perdão. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar pela irmã Geni primeiro. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a tua filha Sim. para que essa manifestação de bocejo, de sono, que são sem lógica, Pai, em nome de Jesus, caiam por terra. Em nome Nós de a Jesus. abençoamos para que ela fique completamente tranquila e sem Sim. essas perturbações, em Sim, nome Pai. de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero agora apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Falamos hoje a respeito de raiva. Pai, muitas vezes estamos realmente num ambiente, numa Sim. manifestação, numa frequência de raiva, e nós precisamos sair desses ambientes, Pai. Nós decidamos sair e que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que vençamos toda a manifestação de raiva. Pai, passamos por tantas dores, tantas feridas, tantas perseguições, tantas acusações, tantas coisas infundadas, injustiças, que nos levam rapidamente para um ambiente de tanta raiva, de tanta coisa que nós queremos realmente um ódio, um espírito de vingança. Pai, nós precisamos sair desses ambientes, precisamos vencer esses ambientes, em nome de Jesus. Ajuda a minha vida, minha esposa, minha casa, e ajuda cada um, Pai, que está ouvindo, que vai ouvir, para que seja dissipado todo o ambiente de raiva. Assim também, ó Pai amado, como esse ambiente de amargura, dessa tristeza profunda, desse algo que suga a nossa alma, que nos traz um abatimento, que ficamos realmente ali como Noemi falou, eu estou amarga, estou amargurada, me chame Mara, porque eu não tenho motivo de ter nenhuma alegria. Meu marido morreu, meus filhos morreram, estou voltando para casa envergonhada, entristecida. Todos os lugares que eu entro, a minha cabeça está para baixo, meus pensamentos são de derrota, de fracasso, eu estou amarga. Entenda, Ruth, eu estou amarga, eu estou amargurada, porque a vida me feriu, as pessoas me feriram, a mão do poderoso pesou contra mim, e às vezes nós estamos nessa situação, nos sentindo amargas, nos sentindo amargos, porque todas as coisas parecem que pesam contra nós, todos os ambientes nos são desfavoráveis, todas as falas são para nós desfavoráveis, estamos gerando coisas, ó Pai amado, que morrem facilmente, não conseguimos gerar, não conseguimos ver realmente as coisas estarem em ordem, estamos perdendo marido, estamos perdendo esposa, filhos, ficando para trás, literalmente ou não, como é o caso dela que morreu mesmo, mas estamos vendo dentro da nossa casa nosso marido morto, nossos filhos mortos, nosso ministério muitas vezes morto, as ovelhas mortas, a nossa própria vida morta, e não temos alegria, não temos realmente motivo e estamos amargurados. Pai, nos tira desse ambiente e nos coloca ali como o nome de Noemi agradável, que sejamos pessoas agradáveis, que rompam e que enxergue as coisas diferentes, que vejamos as ressurreições, vejamos as restituições, vejamos aquilo que o Senhor tem que fazer daqui para frente, que deixemos os mortos e as mortes para trás e saiamos de todo o ambiente de amargura, em nome de Jesus. Assim também, ó Pai, manifesta em nós essa disponibilidade e disposição de liberarmos perdão, de entrarmos nesse lugar de perdão. Tira de nós, Pai, todo tipo de rancor que nos aprisiona e nos impede de perdoar, que sejamos liberais para o perdão, em nome de Jesus. Amém. Pai, nos cobre com teu sangue, nos guarda nesse dia, nos dá livramento e direção para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Encerrado. Até amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus.